Esta é a Galileia, a região verde do norte de Israel. Hoje ela é uma terra rica e fértil, como era há cerca de 2000 anos, na época em que ali Jesus morou e pregou. A vida de Jesus foi breve, pouco mais de 30 anos, mas foi uma vida tão plena de sentido que ainda hoje é um referencial pelo qual medimos o tempo. Tudo o que sabemos sobre a vida de Jesus baseia-se nas escrituras inspiradas de 4 homens: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles escreveram muitos anos após a morte de Jesus. Artistas, em muito distantes do seu tempo, são os que nos deixaram as únicas imagens que temos de Jesus. Nenhum deles sabia como Jesus se parecia. Nenhum contemporâneo de Jesus pintou o seu retrato ou descreveu como ele era. E, portanto, nossas mentes encontram-se cheias de imagens que nos contam mais sobre a vida e a época dos pintores, escultores e cineastas que as criaram do que sobre o próprio Jesus. Mas nesta terra, nós ainda podemos sentir a sua presença, ainda ouvir os ecos do mundo que ele vivia. Alguns desses ecos ressoam na vida cotidiana dos trabalhadores que vivem nesta terra agora. Muitos dos quais ainda observam um modo de vida bastante semelhante com a vida na época de Jesus. Mais e mais informações são obtidas graças ao trabalho dos modernos arqueólogos e estudiosos, cuja pesquisa minuciosa de objetos do passado reúne pedaços e fragmentos em um tipo de mosaico daquele tempo distante. Tudo isso nos ajuda a voltar o nosso olhar para o mundo em que Jesus viveu. De volta a Belém, o vilarejo em que ele nasceu durante o reinado de Herodes o Grande, rei dos judeus, sob a tutela do Império Romano. O vilarejo que Jesus deixou quando seus pais fugiram com ele para o Egito para escapar do massacre aos inocentes ordenado por Herodes. Após a morte daquele rei tirânico, a família retornou para sua terra de origem, as montanhas verdes da Galileia. Ali, Jesus cresceu até a idade adulta e foi educado no vilarejo de Nazaré. Vemos nesta reconstrução como deveria ser a vida entre os galileus do primeiro século, que eram seus vizinhos e parentes. Naquele tempo, um enorme abismo cultural dividia o povo judeu dos seus governantes romanos. Embora fosse judeu, o rei Herodes se identificava mais com a cultura helenística do Império Romano. Seu programa de construções, inspirado pela arquitetura grega e romana, transformou as cidades daquela terra. Tais ideias forasteiras ofendiam a população judaica. Após a morte de Herodes, espalhou-se uma indignação quando Roma dividiu a terra prometida em 3 partes. 2 delas, ao norte e ao leste, passaram a ser governadas pelos filhos de Herodes, não como reis, e sim como tetrarcas, ou seja, governadores locais. Para o terceiro filho foi dada a Samaria e a Judeia, mas quando Jesus já era adulto, estas regiões já estavam sob o domínio direto de Roma. Assim, o Templo de Jerusalém, o centro da consciência religiosa judaica, encontrava-se sob o domínio romano. Por todo o império, os romanos permitiam aos povos que haviam conquistado a cultuar os seus próprios deuses, desde que suas religiões não se opusessem à lei civil romana. E em todas as terras que os romanos ocupavam, construíam-se também templos e erigiam-se estátuas em louvor aos deuses romanos. Na maioria dos lugares, isso não causava nenhum problema. Tal como os romanos, a maioria das pessoas cultuava muitos deuses e não se opunha aos deuses dos outros. Mas o primeiro mandamento do Deus único cultuado pelos judeus era: não terás nenhum outro Deus além de mim. Para muitos judeus, isso significava que o domínio romano era intolerável. Focos de rebelião espalharam-se por toda a parte.
As represálias por parte dos romanos eram sangrentas e duras. Milhares de rebeldes judeus foram crucificados nos anos em que Jesus crescia e outros milhares seguiam, preferindo morrer a esquecer o Deus dos seus predecessores. Essa agitação furiosa era propícia para o surgimento de líderes fervorosos, que ofereciam uma nova esperança ao povo judeu. Jesus e sua época. No meio do povo. No ano 15º do Império de Tibério César, o Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele foi por toda a terra do Jordão, pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Batismo de penitência para a remissão dos pecados? O que isso significa para as multidões que se aglomeravam para ouvir João pregar? O ritual do banho, uma parte essencial da vida religiosa judaica, era diferente da imersão que João praticava. Havia os rituais do banho privados e públicos, os mikvahs, como eram chamados por todo o país. Aproximadamente 70 deles se realizavam do lado de fora da entrada do templo, em Jerusalém. Os devotos se banhavam na água pura antes de entrar no solo sagrado. A imersão tinha como objetivo limpar e purificar uma pessoa para que ela pudesse participar de um rito sagrado. Mas isso nada tinha a ver com a remissão dos pecados. Isso requeria um ato de expiação, frequentemente sob a forma de um sacrifício no templo. Aqui em Massada, nas ruínas desta majestosa fortaleza no alto da colina, vemos um mikvah construído para atender às especificações religiosas. Imagine água fresca corrente enchendo os tanques. Os banhistas enxaguavam as suas mãos e pés no tanque raso antes de submergir no tanque mais fundo. Alguns judeus devotos faziam isso diariamente. Mas João pregava somente uma imersão na água do Jordão como uma limpeza espiritual para toda a vida. E ele falava com um fervor e uma urgência que lembrava os profetas dos tempos antigos. Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu, na verdade, batizo-vos em água, mas virá um mais forte do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tomará na sua mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las num fogo inextinguível. As palavras de João foram interpretadas como a descrição de um Messias. E se o Messias, por tanto tempo aguardado, fazia-se necessário, o momento era este. Por quase um século, a terra prometida estava sob o domínio romano. Soldados estrangeiros patrulhavam o país. Uma fortaleza militar, a Antônia, controlava Jerusalém. Pôncio Pilatos, o atual governador romano da Judéia e da Samaria, tinha desprezo por seus súditos judeus e era ainda mais bruto do que os seus antecessores. Os judeus que resistiam ao regime férreo de Roma eram crucificados. Nenhum poder humano parecia ser capaz de devolver a terra ao seu povo. Muitos judeus se agarraram firmemente à esperança de um Messias, o enviado por Deus para libertar o povo judaico. Mas quem ou o que poderia ser este Messias? Cada pessoa que esperava e acreditava nutria uma visão particular, que era guardada em silêncio no seu próprio coração ou anunciada publicamente. Algumas pessoas acreditavam que o próprio João fosse o Messias. Algumas sonhavam com um rei guerreiro, um novo rei Davi, que os tiraria da opressão selvagem de uma vez por todas. Outras previam um sagrado sacerdote que recuperaria a fé de Moisés em toda a sua pureza. E alguns esperavam que o próprio Deus simplesmente eliminasse o mundo existente e criasse um outro, um mundo de justiça e paz universal. Naquela época, o judaísmo estava dividido em diversas facções.
Muitas delas eram dedicadas a uma fervorosa esperança da vinda de um Messias. Elas podiam ser formadas por grupos de lutadores pela liberdade ou abranger toda uma comunidade afastada do mundo para rezar em solidão. O próprio João pode ter sido membro de uma dessas seitas isoladas, os essênios. Os estudiosos conhecem bem este grupo porque em 1947, um jovem pastor árabe encontrou por acaso uma gruta com vista para o Mar Morto. Ele encontrou muitas jarras de barro antigas. Dentro delas havia pedaços de rolos de pergaminho, preservados pelo clima seco por quase 2000 anos. Desde então, mais de 700 foram encontrados em grutas vizinhas. Nós os chamamos de pergaminhos do Mar Morto. Muitos deles estão atualmente guardados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Neste aqui, nós lemos que o livro de Isaías, o que Jesus conhecia, é quase o mesmo que lemos atualmente. A reconstrução desses documentos se estendeu por várias décadas. Eles nos revelam fatos fascinantes sobre as crenças dos essênios que os escreveram. Os seus líderes eram sacerdotes que sentiam que os rituais de sacrifício não eram mais tão puros quanto exigido por Moisés. Os pergaminhos argumentam que o sacerdócio fora corrompido, especialmente o ofício de sumo sacerdote, que não era mais passado de pai para filho, mas tinha se transformado em um cargo de confiança dos romanos. Os essênios escreveram que o povo estava perdido, desorientado e condenado pela própria aceitação da corrupção. Os últimos dias estavam próximos. Neste pergaminho, eles escreveram uma desalentadora profecia de que uma grande batalha apocalíptica seria travada nos céus e por toda a terra. Dois vastos poderes entrariam em choque, os filhos da luz e os filhos das trevas. E quando a batalha terminasse e os filhos das trevas fossem destruídos, o que aconteceria? O reino de Deus seria finalmente restabelecido sobre toda a terra. Aqui, numa região desértica chamada Qumran, próxima ao Mar Morto, uma comunidade isolada de essênios levava uma vida de devotada pureza religiosa. Os essênios formavam um grupo seleto que ansiava pela purificação violenta do mundo. Planejavam ser soldados do exército dos Filhos da Luz e, para isso, se dedicavam ao fortalecimento físico e espiritual. Novos membros só eram admitidos depois de 2 anos de testes e treinamentos. A iniciação era um batismo que requeria arrependimento sincero, uma purificação total do passado. Devotos da pureza absoluta, os essênios tomavam banhos de imersão, os mikvah, diariamente. Eles cultivavam seus próprios alimentos e prestavam um juramento de nunca ingerir qualquer alimento plantado por estranhos à seita. Comiam as refeições comunitárias em silêncio. Viviam em permanente estado de adoração e oração. João, nascido sacerdote, talvez tenha deixado esta mesma comunidade para se encarregar da sua missão no Jordão. Não há como saber ao certo, mas alguns ensinamentos de João parecem ecoar ideias sobre piedade e justiça pregadas pelos essênios. As multidões interrogavam-no, dizendo: "Que devemos, pois, fazer?" Respondendo, dizia-lhes: "O que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e o que tem o que comer, faça o mesmo." Também publicanos foram para ser batizados e perguntaram-lhe: "Mestre, que devemos fazer?" Ele respondeu: "Não exijais nada além do que vos está fixado." Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: "E nós, o que devemos fazer?" Respondeu-lhes: "Não pratiqueis violência, nem denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo."
Mas nada que sabemos sobre as práticas dos essênios se compara ao modo como João chegava perto das pessoas e batizava aquelas que iam até ele. E certamente nada se compara à sua predição sobre aquele que viria depois dele. E estando ele em oração, abriu-se o céu, e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Este é o deserto da Judeia, onde Jesus ficou 40 dias depois do seu batismo. É uma terra árida, com pouca água, onde a temperatura frequentemente ultrapassa os 45 graus. Jesus não foi o primeiro a colocar o seu espírito à prova nesta região tão desumana. João lá estivera, assim como os antigos profetas. Qual o lugar melhor para se libertar das preocupações mundanas, para enfrentar o mal e resistir às tentações de Satã? Jesus voltou sob o impulso do Espírito para a Galileia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Jesus começou a pregar. Não como João, não como uma voz pregando sobre a vastidão de fúria que viria. Na sinagoga, Jesus lia passagens das Escrituras, a lei de Moisés e os livros dos profetas. Então, na tradição consagrada pelo templo, Jesus comentava as passagens que havia lido, interpretando-as como faziam os escribas e fariseus. Fariseus. Como soa agressiva essa palavra aos nossos ouvidos. Lembramos que Jesus mais tarde chamaria alguns fariseus de hipócritas. Mas, na verdade, quem eram eles? Os fariseus eram uma espécie de fraternidade de homens devotos e piedosos. Sem dúvida, eles formavam o grupo religioso mais popular e influente daquela época. Eles conquistaram essa liderança através de uma devoção pura a Deus e à sua lei, e também porque eles trabalhavam junto ao povo, mostrando-lhe como as leis de Deus pertenciam tanto às pessoas comuns quanto aos sacerdotes do templo. Qualquer homem, bem nascido ou não, podia se tornar fariseu. Dependia apenas do seu aprendizado e sabedoria. Os fariseus viam Israel como uma nação sagrada e viviam com a mesma pureza de devoção que a lei exigia dos sacerdotes do templo. Para isto, era preciso ter uma nova e mais profunda compreensão da Torá, o conjunto dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Como estes pesquisadores modernos, os fariseus estudavam as leis e discutiam o seu significado. Mas estes homens também estudam livros que foram escritos muito tempo depois dos ensinamentos dos fariseus. Os fariseus lidavam com um código oral complexo, conhecido como a lei oral. Os livros que estes homens estudam atualmente, a Mishnah e o Talmud, se originam na luta empreendida pelos fariseus para aplicar as leis antigas da Torá na realidade mutável da vida cotidiana. Já faz mais de 1000 anos que Moisés deu as leis aos antigos israelitas, um grupo de andarilhos do deserto. Desde então, eles se assentaram na terra prometida e estabeleceram um reino. Os vilarejos cresceram, foram construídas cidades e o comércio prosperou. As leis tinham que ser frequentemente interpretadas à medida que novas formas de vida as colocavam à prova. Estas interpretações se tornaram a base da lei oral.
Foi uma desgraça que deu à lei oral uma importância vital. 6 séculos antes, os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor, haviam conquistado Jerusalém e destruído o templo. Foi com o início da dispersão dos judeus, conhecida como diáspora. Milhares foram deportados, outros fugiram do país e estabeleceram assentamentos por todas as partes do mundo conhecido. Isto se repetiu por séculos. Novos conquistadores surgiam e novas gerações de judeus eram levados ao exílio. Eles construíram comunidades no Egito, Grécia, Itália, Ásia Menor e outros locais. No tempo de Jesus, havia mais judeus pelo mundo do que na Palestina. Eles viviam como estrangeiros em terras estrangeiras, onde deuses pagãos com nomes desconhecidos eram cultuados. Mas os judeus mantiveram a sua fé no seu único Deus. Construíram locais de encontro, as sinagogas, e elegeram líderes, em geral escribas, que podiam ler e escrever. Na Palestina também foram construídas sinagogas. Na época de Jesus, havia centenas delas, embora não haja nenhuma remanescente. Estas são ruínas de uma sinagoga construída no norte de Israel, aproximadamente 2 séculos depois da sua morte. A sinagoga era o centro da vida judaica. Um local de oração, de estudo da Torá e onde as crianças podiam aprender as Escrituras. Nas sextas-feiras, ao pôr do sol, quando se inicia o Shabat, até o pôr do sol do sábado, a comunidade se reúne para ouvir as leituras da Torá, dos profetas e dos salmos. Assim, os judeus são mais uma vez lembrados da história do seu povo e da lei na qual ela se baseia. E as pessoas escutavam as interpretações que os escribas davam ao significado das leis e eram ajudadas a aplicá-las na sua vida diária. Os escribas debatiam e discutiam as interpretações entre si, e destas discussões, as leis orais iam se incrementando. Era por causa destas leis orais, fortemente arraigadas na Torá, que os fariseus mantinham a sua fraternidade de refeições comunitárias e trocavam intensos debates. Muito tempo depois de Jesus, estas leis orais foram escritas. Elas formam a base da Mishnah e do Talmud atuais, partes essenciais do judaísmo moderno. De quando em quando aparecia um grande professor, um fariseu que trazia novas percepções às questões há muito tempo debatidas. Em torno destes homens, formaram-se várias escolas de pensamento. Um desses professores, chamado Hillel, era do tempo em que Jesus crescia. Hillel era um homem gentil e paciente. Esta grande menorá, do lado de fora do edifício do parlamento de Israel, inclui a ilustração de uma história famosa sobre ele. Alguém, em tom de escárnio, pediu ao velho Hillel que desse uma explicação sobre a Torá, num espaço de tempo tão curto quanto que ele pudesse permanecer de pé, apoiado em apenas uma perna. E Hillel respondeu ao homem: "Não faça outrem o que não queres que te façam. Isto é tudo o que diz a Torá. Tudo mais é comentário. Agora vá e aprenda." Jesus fez a sua própria interpretação do mesmo pensamento. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Era um ensinamento bem conhecido naquela época. Estava Jesus, então, destinado a ser um dos grandes eruditos fariseus? Muitos devem assim tê-lo visto. São Lucas nos diz que o seu ensinamento era glorificado por todos. Mas Jesus escolheu um outro caminho. Jesus manteve-se um judeu observante por toda a sua vida. Quando rezava, ele usava 2 pequenas caixas, chamadas tefilim ou filactérios. Uma na sua testa, perto da fonte do pensamento, e outra no seu braço esquerdo, perto do coração, como ordenara Moisés. Cada uma das caixas continha as palavras mais sagradas do judaísmo. Escuta, Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Mas Jesus não ficou para ensinar nas sinagogas. Ele partiu em um sacerdócio itinerante, diferentemente dos outros daquela época que conhecemos. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão e André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: "Segui-me, e farei de vós pescadores de homens." Atualmente, no Mar da Galileia,
os pescadores ainda jogam as suas redes como o faziam Simão e André há 2000 anos. Pouco mudou. Os seus barcos agora têm motor, mas a sua forma rasa e as suas amplas laterais são quase idênticas aos barcos da época de Jesus. Eles eram chamados barcos galileus. Os pescadores preparam as suas redes na costa e logo estão na água, jogando-as com a mão. Eles enfrentam um trabalho árduo antes de retornar à costa com a sua pesca. O peixe mais comum neste mar de água fresca é chamado de peixe de São Pedro. Diz a lenda que o sinal que este peixe traz em um dos lados é a impressão digital do pescador Simão, nomeado Pedro por Jesus. Muitos mestres não escolheriam para discípulos homens como esses, cujas vidas eram marcadas por um trabalho tão opressivo. E atracando os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Que outro mestre simplesmente sairia e escolheria como discípulos trabalhadores comuns? Não os fariseus. Os seus discípulos é que os procuravam e estudavam diligentemente para um dia também se tornarem mestres. Outro discípulo escolhido por Jesus era um coletor de impostos. Era um trabalho que despertava rancor nas pessoas. Os homens que coletavam para Roma trabalhavam sob sistema de cotas. Cada um tinha que arrecadar uma determinada quantia na sua jurisdição. A quantia excedente coletada era o seu pagamento pelo trabalho. O dinheiro arrecadado com os altos impostos era usado na manutenção das tropas de ocupação, na construção de palácios, fortalezas, estradas e aquedutos, anfiteatros e arenas de jogos e combates. No financiamento de novas cidades onde judeus devotos não tinham lugar. Ou era diretamente enviado para o tesouro imperial em Roma. E os coletores de impostos nem mesmo eram romanos, mas companheiros judeus. É de admirar que Jesus tenha sido insultado por se associar a coletores de impostos? Os 12 homens que Jesus reuniu em torno de si formavam um grupo estranho e desajustado. Um deles, Simão, era chamado de Zelote. O nome Zelote era frequentemente usado para designar pequenos grupos guerrilheiros de fervorosos religiosos que lutavam contra a ocupação romana. Eles eram preparados para lutar, morrer se necessário, em nome da pureza religiosa. Hoje eles seriam chamados de guerreiros da liberdade. Do ponto de vista romano, eles eram bandidos e assassinos, cujo único destino era a crucificação. Qualquer que tenha sido o seu passado, os 12 homens escolhidos por Jesus deixaram tudo para trás para segui-lo, inclusive Judas, que mais tarde viria a traí-lo. Jesus estava sempre viajando, pregando para o maior número possível de pessoas. Saindo de Cafarnaum, ele visitou cada uma das cidades da Galileia, dando ensinamentos diretos, simples e cheios de esperança. Aos poucos, se encaminhou para o sul, passando por toda a Samaria em direção a Jerusalém e Judeia. Muitas vezes, seus ensinamentos eram dados na forma de parábolas, como a história do bom samaritano. Uma parábola familiar que tem sido contada e recontada, cuja lição fundamental permanece clara. Mas poucos atualmente compreendem o real significado que ela tinha para as pessoas daquela época. Um homem havia sido roubado e espancado e abandonado para morrer. Um sacerdote passou por ele, como também um levita, um empregado do templo. As pessoas que ouviam Jesus sabiam que se um homem estivesse morto e um sacerdote ou um levita o tivessem tocado, teriam que se submeter a uma intensa purificação durante uma semana antes de voltar às suas tarefas. Um samaritano, livre destas exigências,
ajudou e cuidou do homem. O que Jesus queria dizer era de uma clareza cristalina. Seguir literalmente a lei, ao invés do seu propósito, poderia impedir simples atos de bondade e humanidade. Havia ainda outra ironia. Era difícil aceitar a ideia de um bom samaritano. Mesmo sendo vizinhos, judeus e samaritanos eram inimigos de longa data. Eles nutriam sérias discordâncias quanto à obediência à lei de Moisés. Atualmente, o sumo sacerdote dos samaritanos tem sob seu cuidado apenas 600 almas que permaneceram do grupo outrora expressivo. Eles praticam a sua religião como o faziam os samaritanos do tempo de Jesus. Cultuam apenas um Deus e veneram a lei de Moisés. Esta Torá, escrita em hebreu antigo, tem aproximadamente 1.300 anos. Mas os samaritanos nunca aceitaram as palavras dos profetas ou quaisquer ensinamentos vindos das leis orais. Eles desprezavam o extraordinário movimento intelectual e espiritual que formou o judaísmo antes e depois da época de Jesus. O sumo sacerdote dos samaritanos é o último em uma sucessão ininterrupta que se estende até 2.500 anos atrás. Como o povo judeu, os samaritanos, durante o Sabá, também leem o Torá. Eles também compartilham diversos feriados com os judeus, inclusive a Páscoa. Os seus filhos aprendem as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e orações que são surpreendentemente semelhantes às do judaísmo. Mas os samaritanos desprezam a reverência dos judeus pelo Templo de Jerusalém. Para eles, o local considerado o mais sagrado é o Monte Garizim, onde a comunidade atualmente vive. Aqui, dizem eles, Moisés recebeu as tábuas da lei e Abraão preparou o sacrifício para seu filho Isaac. Construir um templo era para eles um ato abominável. Eles ainda fazem sacrifícios ao ar livre. No tempo de Jesus, um judeu em Samaria corria o risco de ser atacado. E o mesmo podia acontecer com um samaritano que fosse a Judéia. Mesmo assim, Jesus viajou e pregou nos dois lugares. Jesus não tinha emprego, somente os seus ensinamentos. Isto também o distinguia dos eruditos fariseus, cuja maioria tinha no comércio o sustento da família. Os fariseus manifestaram a sua desaprovação quando souberam que Jesus e seus discípulos colheram espigas durante o Shabat, um ato considerado como trabalho e, portanto, proibido. Jesus contra-argumentou no estilo dos próprios fariseus, citando as próprias Escrituras. Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu aos seus companheiros, embora não fosse permitido comer deles, senão aos sacerdotes? Se compreendesses o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenarias os inocentes. Jesus dirigia-se aos pobres, humildes, comerciantes e trabalhadores rurais. Pessoas como as que convivera na sua infância e juventude. E ele usava uma linguagem familiar a essas pessoas. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Esses cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu frutos. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Como no tempo de Jesus, ainda hoje nas colinas da Terra Santa, as pessoas trabalham muito para que os seus campos e jardins sejam produtivos. Estes são fazendeiros que moram e trabalham no mundo atual. Mas da mesma forma que as pessoas para as quais Jesus se dirigia, elas usam animais e não máquinas para puxar o seu arado. O próprio arado é igual ao de 2000 anos atrás. Quando Jesus explicava as suas parábolas a pessoas como essas,
Pessoas que plantavam trigo e cevada para comer, linho para fazer roupas. Elas entendiam, pois ele falava sobre o trabalho que era a sua vida. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do seu coração para que não se salvem crendo. Aqueles que semeiam sobre pedregulho são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram a palavra, porém indo por diante ficam sufocados pelos cuidados e pelas riquezas e deleites desta vida e não dão fruto. Porém a que caiu em boa terra representa aqueles que ouvindo a palavra, com um coração bom e perfeito, a retêm e dão fruto pela perseverança. Todos os ensinamentos são dados em termos tão práticos e realistas, pois Jesus oferecia uma nova esperança para os pobres e os oprimidos. Vinde a mim todos os que estão fatigados e carregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso leve. O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra e que dorme e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce sem ele saber como, porque a terra por si mesma produz primeiramente a erva, depois a espiga, e quando o fruto está maduro, mete logo a foice, porque está chegando o tempo da ceifa. Eis que vos digo: levantai vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe a paga e recolhe o fruto para a vida eterna, a fim de que se alegrem juntamente o que planta e o que colhe. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois dos que são como elas é o reino de Deus. Estas palavras e imagens eram simples, para que permanecessem nas mentes dos trabalhadores enquanto eles voltavam para o duro trabalho de debulhar e joeirar os grãos. Guiar um animal enquanto ele puxa uma tábua cravejada de espigões sobre o solo. E uma criança dá o peso necessário para apertar a roldana. As pessoas escutavam estes ensinamentos, ensinamentos que refletiam o seu trabalho cotidiano. E escutavam também quando as palavras de Jesus se dirigiam diretamente aos seus mais profundos medos, mágoas, sonhos e esperanças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Jesus retirava da rica simplicidade da natureza exemplos que demonstram o amor de Deus por todos. Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem. Contudo digo-vos que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles.
Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos mostrarei filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus, e chover sobre os justos e os injustos. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der não voltará jamais a ter sede. A água que eu lhe der transformar-se-á nele em fonte de água corrente até a vida eterna. A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que, quando semeado, é a menor das sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele se transportará e nada vos será impossível. Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se havia perdido até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe-na nos ombros, cheio de júbilo. E voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Falando das ovelhas ou das videiras nos campos, todas as suas palavras continham lições de amor. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Muitos dos que ouviam Jesus tinham vinhas que cresciam em meio aos jardins, espalhando-se sobre locais rochosos onde outros frutos não cresceriam. Outros trabalhavam nas vinhas dos ricos proprietários de terras. Eles colheriam a uva madura durante o verão. E depois banhariam alguns frutos em água quente, junto com um punhado de pó de madeira. E então espalhariam os frutos sob o sol escaldante até que secassem e se tornassem passas. Mas a maior parte da safra era transformada em vinho. Este buraco natural de pedra é usado como prensa de lagar o vinho desde o tempo de Jesus. As pessoas ainda prensam as uvas nos pés descalços, como o faziam naquela época. O suco corre para dentro desta cratera através de uma rasa depressão no solo. Os resíduos são peneirados por um pano antes que o suco comece a fermentar. O fecho deve ter uma pequena abertura para que os gases liberados durante a fermentação possam sair. Não se coloca vinho novo em odres velhos, pois do contrário se rompem os odres, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O vinho era a parte integrante da vida de todos. Misturado com muita água, ele era a bebida tomada em todas as refeições, por crianças e adultos. E era um elemento vital em todas as comemorações, especialmente nos casamentos. Atualmente, esses judeus iemenitas que moram em Israel observam a união de duas pessoas à maneira antiga, com comemorações e cerimônias que podem se estender por uma semana.
No início da semana, as mulheres da família vestem a noiva com as roupas e joias tradicionais, objetos que passam de geração para geração. Depois, o casal recebe formalmente os desejos de boa sorte das suas famílias. Numa procissão à vela, as mulheres levam a noiva até o noivo. O casal começa a dançar e é seguido pelas famílias e amigos. Seguindo um costume antigo, a avó da noiva faz uma mistura especial de folhas de rena selecionadas, destinada a dar ao casal um futuro pleno de sorte e saúde. Um a um, os presentes dão os seus votos de felicidade, colocando os dedos na mistura e passando-os nas palmas da mão do casal. O casamento em si era uma cerimônia mais simples. A noiva, com o véu, é conduzida pelas mulheres da sua família até o noivo. Juntando-se ao noivo sob o baldaquino tradicional, ela dá 7 voltas em torno dele e a cerimônia do casamento se completa. Não havia troca de votos nem de anéis. Em seguida, a comemoração se inicia. Ela poderia se estender por toda a noite, regada por muita comida e vinho. Era uma cerimônia de casamento como essa que acontecia no vilarejo de Caná, quando Jesus fez o seu primeiro milagre. Quando acabou o vinho, Jesus pediu que a empregada da casa enchesse algumas jarras com água. Então, milagrosamente, ele as transformou em jarras de vinho. Jesus fez outro milagre, quando com seus discípulos cruzou o mar da Galileia. Jesus estava dormindo quando começou uma tempestade. Despertado por seus discípulos, ele disse ao mar e ao vento: "Cala-te, emudece." Quem e o que era este homem? Em qualquer lugar que pregava, Jesus atraía multidões, 4, 5 mil pessoas de uma só vez. Mais e mais pessoas deixavam suas vidas para seguir Jesus, homens e mulheres. O poder de curar os doentes, os aleijados, os mutilados, os cegos, aumentava a sua crescente popularidade. Alguns fariseus faziam objeções às curas feitas por Jesus nos Shabats. E ele lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no Shabat? Salvar uma vida ou matar? Isha. Alguns doentes recuperavam a saúde com o seu simples toque. Os leprosos o procuravam para serem curados. Naqueles dias, qualquer enfermidade severa na pele era considerada lepra. Aqui, de novo, Jesus mostrava o seu respeito pelas leis antigas, estabelecidas no Levítico 13 e 14. Vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho.
Com um toque e uma bênção, Jesus devolvia a visão aos cegos. Também fazia curas, retirando os demônios ou espíritos malignos, considerados naquela época a causa de muitas doenças físicas e mentais. Algumas vezes, o método de cura usado por Jesus o levava a uma confrontação direta com os fariseus. Havia um homem paralítico que foi baixado até Jesus por um buraco no telhado de uma sinagoga lotada. Quando Jesus curou o homem, dizendo-lhe que os seus pecados estavam perdoados, os fariseus reagiram com indignação. Somente Deus podia perdoar os pecados, depois de uma expiação formal e do oferecimento de um sacrifício no templo. Jesus, percebendo logo em seu espírito que faziam tais reflexões, disse-lhes então: por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados se são perdoados, ou levanta-te, toma tua maca e caminha? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu te ordeno: levanta-te, toma tua maca e vai para casa. A cura mais surpreendente de todas, no entanto, foram os momentos quando Jesus fez o milagre máximo: ressuscitar um morto. Ele devolveu a vida ao filho morto de uma viúva do vilarejo de Naim. E ressuscitou a filha de um líder da sinagoga. E em Betânia, ele levantou Lázaro, um amigo morto há 4 dias. Enquanto Jesus viajava e pregava, conduzindo a vasta multidão que o seguia em direção ao destino que lhe aguardava em Jerusalém, um de seus discípulos lhe perguntou: como devemos rezar? Era uma pergunta sensata. Muitos mestres compunham as suas orações e as ensinavam aos seus seguidores. A oração ensinada por Jesus continua viva, inspirando as pessoas através dos tempos, em todas as terras e em todas as línguas do planeta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.